Vou repetir a pergunta. O que te impede de fazer o curso? A sua mente. As histórias que você conta pra As você. historinhas. Me conta, como eu posso te ajudar hoje? Eu já ouvi você falar várias vezes que nós não nascemos para empreender, né? Então eu tô assim, eu tô deixando um cuidador de idoso, é um mais autônomo, né, do que CLT. Embora eu já tenha trabalhado com CLT, mas aí quando eu me vejo sem condição financeira, eu falo, meu, e aí? Eu só sei fazer isso nesse momento. Aí eu venho olhando tudo isso, venho me desenvolvendo e caiu, assim, mudou muita coisa na minha cabeça 2 anos atrás. Foi aonde eu fui para a área do desenvolvimento pessoal, né, por causa da minha dor, né, problemas emocionais, minha dor corpo, e eu aí acabei Qual? Você abrindo a sente minha dor mente. onde? Tive uma crise de muita perda de sangue. Na verdade, os médicos não sabiam me falar da onde que vinha aquele sangramento constantemente. Foram 5 meses e ninguém sabia, médico nenhum entendia, até os meus médicos mesmo não entendiam. Interessante. Foi aí onde eu fui socorrida por uma amiga e eu fui passada por uma terapia de reflexoterapia. E ali começou a acontecer muita coisa depois daquela terapia. Eu realmente fui notada que a minha grande quantidade de mágoa, meu emocional estava totalmente descompensado. Foi aí onde estancou aquele sangue. Foi uma coisa muito mágica. Na reflexologia, você corrigiu esses distúrbios, essas disfunções emocionais, é isso? Comecei, Entendi. porque eu tive outra terapia. E segundo a minha terapeuta, minha reflexoterapeuta, ela disse que, na verdade, estava tudo aqui dentro. Eu só precisava reorganizar, por isso que eu tive um retorno que ela mesmo não esperava esse retorno, porque foi no mesmo dia. Eu estava 5 meses e eu não acreditava que uma simples mexida no pé ia resolver um problema de 5 meses, que médico não resolvia. Então foi aí onde a minha mente se abriu para o desenvolvimento pessoal e eu fui curar minhas dores. Sabe o que eu acho interessante? Que a gente foi tão doutrinado na nossa vida a acreditar que médico é Deus e só ele resolve as coisas, que a gente acaba sofrendo um monte, nada contra os médicos, tá? Inclusive, eu recomendo que todo mundo vá e faça e tal, mas nunca espere uma única opinião, nunca espere porque o médico é uma pessoa como todos nós e ele é médico porque ele estudou, e ponto. Mas ele não consegue estudar tudo de todas as técnicas de tudo no mundo. Então é importante quando um médico fala, isso não tem cura, ou isso é assim, isso é assado, você não aceitar aquilo como verdade e simplesmente buscar outros tipos de terapia que não a medicina convencional, porque hoje a gente está vendo cada vez mais que terapias como a hipnoterapia, como a EFT, como a reflexologia, como barra de axis e várias outras, a radiestesia, várias outras, conseguem ir muito mais profundo do que o que a medicina faz. Então, também aromaterapia, cara, tem muita medicina alternativa que pode ajudar a você a melhorar. Claro, sempre fazendo junto, em paralelo, com o apoio de um médico. E, na verdade, eles não iam achar mesmo, né? Eles não iam achar porque o meu problema era muito emocional. Quando eu comecei a tratar esse problema emocional, que eram problemas de pai e mãe, quando eu comecei a organizar, olhar para o meu pai, olhar para minha mãe de forma diferente, saber que o que eles fizeram está tudo certo, e aí começou as coisas acontecerem na minha vida, e eu comecei a me desenvolver assim, bem, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que estava sempre muito agregada, cheia de amigas, conselho aqui, conselho lá, conselho aqui, sempre deu certo. Então, eu falei, gente, é isso que eu amo, mas eu não quero mais pegar em pessoas. E aí eu conheci a hipnose, que eu também estou apaixonada. Esse é o ponto, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar de pessoas nesse ponto, ajudar nesse ponto, ser realmente uma terapeuta de sucesso. Não quero ser só uma terapeuta, uma hipnoterapeuta, eu quero ser uma hipnoterapeuta de sucesso. Eu não tenho vergonha de gravar um vídeo, eu não tenho vergonha de postar, eu não tenho vergonha de nada, eu sou destemida. E para fazer um negócio acontecer, não sai, não vai de jeito nenhum. Uma parte é financeiro, sim, mas não vai. Simplesmente não vai. Você já fez a formação de hipnoterapeuta? Não fiz.
Não. Então, o primeiro passo seria fazer a formação de hipnoterapeuta, vamos colocar assim. Só que para fazer a formação, você vai precisar de dinheiro, porque a formação é caríssima. Você sabe o que você quer, você sabe o que precisa ser feito, no caso, você precisa fazer uma formação, e você tem um plano para conseguir fazer essa formação, tem uma meta, um plano de como você vai fazer para levantar esse dinheiro, ou quando que você vai fazer essa formação, como é que tá isso aí? Isso, ele tem o desejo, né? Ele tá lá no meu muralzinho, ele tá no meu sonho, eu já sinto cheiro, já fui na porta da Omni, já tirei foto, já fiz tudo que tinha que fazer. Tá, mas o meu serviço, para mim prestar, para mim ter esse retorno, eu preciso ir cuidar. E supostamente seria um cuidador de idoso, né? Não tem como você fazer nada online. Eu teria que ir. E eu tô falando pra você que nem isso tá dando certo. Nem isso eu tô conseguindo ir. Você não tá conseguindo ir porque você não tá encontrando oportunidade, ou você não tá conseguindo ir porque você não tem energia pra ir? Eu vou na expectativa, sempre falando, é por pouco tempo. E aí essa semana foi muito engraçado, porque assim, pelas minhas cartas, eu sou uma excelente funcionária, tenho carta, tenho muito... Pra você cuidar particular, como o meu é particular, a gente tem muita carta, avaliação. Aí eu fui essa semana, nossa, fui badalada, nossa, e eu já, né, eu falei, bom, né, é só por um tempo, a hora que eu levantar o dinheiro que eu preciso, eu vou embora. Ok, mas aquilo dentro de mim gerou uma emoção tão forte, não vai ser, porque não é isso que você quer. Qual é a emoção que gerou? Uma coisa que queima aqui, meu coração, meu peito. Como é a voz que vem na cabeça? Se não é isso que você realmente quer fazer, por que você vai? Bom, o que você quer então é se tornar uma terapeuta reconhecida. Você já pensou em qual segmento que você quer atuar? Porque, vamos entender um ponto, tá? E isso é muito importante a gente se ligar, até porque ajuda em todo o processo de criação do negócio. O que te diferencia de todas as outras pessoas é justamente o seu lastro, a sua história. Então, por exemplo, quando você quer ser uma hipnoterapeuta, você tem toda uma bagagem por trás de anos de vida que você pode trazer para a hipnoterapia. E quando você entende, mentalmente falando, que esse step é um step que você precisa dar, esse passo é um passo que você precisa dar para você alcançar o seu objetivo, e você se coloca uma meta, até tal data eu vou juntar tanto e vou fazer tal coisa, esse peso ele se dissolve mais. Uma coisa que é muito importante você entender é que existem outras formas que você pode estudar e alcançar o seu objetivo. Foi uma pessoa que falou aqui, né? Não existe só a Omni. A Omni é a melhor. Eu acho que tem que ter uma meta, mesmo porque eu formei na Omni, eu sei o que a escola faz. Mas você pode dar os seus primeiros passos e ir aprendendo, indo fazendo um curso de hipnose básica, indo entendendo outras áreas, para você também ir se preparando como terapeuta, indiferente, porque não é só, vamos colocar assim, tem a parte do marketing, tem todo um outro tipo de preparo que você já pode ir fazendo, estudando, assistindo os vídeos, lendo livros, para você poder alcançar esse objetivo. Isso, na verdade, eu venho fazendo, eu venho estudando. Eu estou em casa e aí eu tô falando que eu sei que para muitas pessoas foi muito ruim essa pandemia. Para mim, foi o melhor, eu já posso declarar ele como o melhor ano da minha vida. Eu não tinha entendimento nenhum, até porque eu não frequentei muito escola por deficiência de pai e mãe. Eu nunca fui uma menina muito ativa na escola. Eu não tinha esse filha, vai para a escola fazer lição, não. Então eu tive uma dificuldade muito grande. E eu também tinha dificuldade de entender, de ler, de escrever, entendeu? Eu tinha. Então eu sempre pensei, eu falei, mas eu quero fazer uma coisa qual eu não sei nem começar. Então desses tempos para cá, eu me dediquei exatamente a tudo. Então eu entendi um pouco de constelação. Eu fui fazer inteligência emocional. Eu nunca tinha lido um livro. O ano passado eu li 7 livros. Que massa, mas assim, que massa. O primeiro livro
Eu fui e voltei umas 10 vezes. E quando eu participei de inteligência emocional com José Roberto Marques, que aí virou muita chave na minha cabeça, eu consegui dar uma ressignificada, embora era um evento para 3 mil e poucas pessoas, muita gente falava, isso aí não vai rolar. Para mim rolou. Para mim rolou, para mim foi muito poderoso. Fica uma dica aqui para todo mundo. Uma das regras da mente é aquilo que você acredita tende a acontecer. Se você acredita que não vai rolar, adivinha, não vai rolar. Se você acredita que para você vai ser, para você vai ser. Então, digamos, a atitude mental que você tem quando você vai fazer algo é muito importante para o seu resultado. Porque a sua realidade é moldada baseado naquilo que você vê e naquilo que você significa sobre os acontecimentos que estão à sua volta. E esse é o grande problema, né? Porque muitas vezes os nossos pais estão fazendo o melhor que eles podem, com o conhecimento que eles têm, com a forma que eles têm, e a forma com que muitas vezes eles são bravos com a gente, muitas vezes eles fazem coisas que a gente julga como ele não me ama, na verdade é o oposto. É justamente porque ele me ama, justamente porque minha mãe me ama, meu pai me ama, que eles fazem o que eles fazem. Só que o problema é o significado que a gente dá. E quando eu significo aquilo, uma bronca de uma mãe, de um pai, minha mãe e meu pai estarem trabalhando demais e não dando atenção para mim, esse significado que eu dou é que gera todo o meu transtorno de comportamento, todo o meu transtorno de personalidade, tudo aquilo que faz com que a minha vida não seja o que eu gostaria. Todas essas feridas emocionais que estão guardadas ali dentro, que não sararam na nossa criança, fazem com que a gente não alcance os objetivos que a gente tem. E aí, por isso que quando você começa a experimentar esse tipo de evento de inteligência emocional, estudar esse tipo de terapia, isso vai se corrigindo, as doenças vão acabando, você vai se sentindo com muito mais energia, com muito mais felicidade. Você consegue começar a estudar coisa que você nunca conseguiu. É justamente isso que vai mudando. Você falou uma frase aqui, eu sempre tive dificuldade de aprender. Se você não tira esse rótulo de você, essa de, eu não consigo aprender, eu sou burro mesmo, muitas vezes, tem muita gente que eu vejo falando, não, eu sou burro mesmo. Cara, é a pior coisa que você faz pra si, porque tudo aquilo que você acredita sobre você mesmo, adivinha o que acontece? É exatamente o que vai ser como você vai ser. E da mesma forma, tudo aquilo que você nega em você e julga nos outros também tende a piorar dentro de você. É muito louco, cara. A nossa mente é muito louca e a gente, ao invés de usar todo o potencial dela pro bem, a gente usa pra ferrar com a nossa vida. Eu falo que eu acho que eu tive muito anjo da guarda, eu tive muita sorte, porque eu tive sempre muito forte dentro de mim que aquilo ali que eu estava passando, ia passar. E um dia, alguma coisa, tudo bem que eu não acreditava no pozinho mágico, na varinha de condão, mas eu tinha muito forte dentro de mim que um dia tudo ia ser diferente. Então eu tinha pressa de ressignificar muita coisa. Eu tinha pressa de tirar aquela dor que eu sentia de ausência de pai e mãe. Meus pais, graças a Deus, estão vivos. Eu pude fazer grande mudança, pedir perdão, abraçar, beijar. Esse Dia dos Pais, eu vivi um Dia dos Pais como eu nunca tinha vivido como criança. Então, para mim, esse foi o primeiro Dia dos Pais que o presente foi meu. Então, assim, eu tenho pressa de ressignificar várias outras coisas. E eu venho me desenvolvendo. Então, esse ano, para mim, foi um ano de grande vitória. Eu aprendi muito. Estou aprendendo, passo o dia inteiro assistindo aula daqui, aula, conteúdo denso, escrevo, marco, tô lendo, e é isso. Eu não quero só fazer um curso e parar. Eu quero estar me desenvolvendo. Porque se você só faz um curso e para, aquilo lá vai ficando velho, né? Então, não. Eu quero estar atendendo os meus pacientes e estar me desenvolvendo como pessoa também. Isso é o que eu quero fazer. Isso é o que eu vou fazer. É o que vai acontecer. Então, Rosângela, olha só. A gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai estar fazendo o que a gente quer, mas o que vai manter a gente com força e com determinação para fazer aquilo é saber que ali é uma etapa para um objetivo final. Qual que é o grande problema quando a gente faz algo que não está dentro do que a gente quer? Quando a gente faz aquilo por simplesmente, deixa a vida me levar, eu não sei para onde eu quero ir, então eu vou fazer isso aqui. Que é o que acontece com a maioria de nós. A gente tem um emprego, a gente faz alguma coisa simplesmente para pagar conta. Nesse caso, pensa o seguinte, se você usa esse seu lastro
de cuidadora, para você poder, por exemplo, se aperfeiçoar em hipnose para terceira idade. Um exemplo. Você tem toda uma carteira de clientes que você pode atuar e você pode ajudar pessoas a, inclusive, resgatar uma vontade de viver que não existe mais, entende? E aí, você ter esse lastro e você ter esses contatos e você ter trabalhado com essas pessoas, você vai utilizar como essa nova profissão. Então, a gente não precisa jogar fora tudo que a gente já viveu. Muito pelo contrário. Hoje, tudo o que eu faço tem um pouquinho de cada uma dessas experiências, de cada uma dessas coisas que eu vivi. Não foi simplesmente jogar por alto. Então, quando a gente nega o nosso passado, a gente não prospera. Nós precisamos reconhecer a importância das coisas que a gente fez e seguir adiante. E talvez, nesse momento, essa seja uma grande porta para você começar, inclusive, quando você se tornar hipnoterapeuta, você já ter ali alguns clientes que você já pode fazer um tipo de trabalho, até para você ir acostumando com atendimento, com tudo. O foco na solução é, o que eu quero? Eu quero ser terapeuta. O que me impede de ser terapeuta? Hoje eu não tenho condições de investir. Então a minha pergunta é, como eu posso fazer para conseguir o dinheiro que eu preciso para fazer a formação que eu tenho? Agora, se você deixa o seu ego, né, a sua mente subconsciente, ficar te jogando pro negativo, mas não é isso que eu quero, mas aí sua energia baixa e você não consegue alcançar o seu objetivo. Então, o grande segredo é manter o foco, ser grata por ter essa oportunidade. Nossa, eu tô tendo a oportunidade de fazer algo que vai me possibilitar chegar onde eu quero. E eu tô ganhando para poder fazer contatos, para poder aprender, para poder ter mais experiência e alcançar o meu objetivo. Nesse momento, pensando em enfrentar uma nova profissão, fazer algo diferente, o que você se sente? Qual que é o medo que tá aí, que tá fazendo com que você... Não tenho medo. Não? Eu não tenho medo, não. Racional. Tá. Só se tiver alguma coisinha escondida. Entendi. Além da questão financeira, tem mais alguma coisa que te impede de dar os primeiros passos, de ir atrás? Hoje é somente essa parte. Se dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo agora? Eu estaria fazendo meu curso. Eu estaria fazendo meu curso, com certeza. Você já olhou quanto que fica o parcelamento dele? Tá. Já dei uma olhada, já fiz uns contatos. Por eu não estar fazendo esse valor acontecer, então eu tenho medo de assumir uma dívida onde eu não posso dar conta de pagar. Isso é uma coisa... É isso que eu queria. Então, tenho medo de assumir uma dívida. Exatamente. Se você não conseguir pagar, o que vai acontecer? Já fui de dizer que dívida tirava meu sono. Hoje não tira mais. Mas eu também não ouso fazer aquilo que eu não posso. Só quero pisar naquele lugar onde eu sei que eu posso. Se eu não tivesse como pagar, eu não faria. Você quer ser terapeuta. Você sabe quanto é uma hipnoterapia, em média, Omni? Uma sessão? Sei. R$1.500. Exato. Certo? Ou seja, se você fechar uma sessão por mês, você paga o curso. Com certeza. Ou seja, você só precisa do valor da primeira parcela. Qual que é o grande ponto? O que eu começaria a observar? A pergunta é, como eu posso conseguir clientes? Se você se posiciona, por exemplo, no nicho de terceira idade, um exemplo, de cuidadores que você já tem vários clientes, você já atendeu várias pessoas já. Você consegue ver a possibilidade de você ter pelo menos um cliente por mês? Acredito que sim, até mais, né? Vou repetir a pergunta. O que te impede de fazer o curso? Nada, né? A sua mente. As histórias que você conta pra você. As historinhas. Se eu tô fazendo algo para ter uma nova profissão, a chance de eu perder dinheiro é muito pequena, a menos que eu não vá atrás de clientes. Como você já trabalha como cuidadora, você já está acostumada a ter clientes particulares, sinceramente é história. Quando alguém pergunta essa palavrinha mágica, aí você fala, perdeu. Perdeu porque já descobriram a mente. Meu Deus do céu. Vamos lá, eu vou fazer uma rodada com você aqui de EFT. Para quem não conhece, pessoal, EFT chama Emotional Freedom Techniques. São técnicas de libertação emocional, onde a gente toca alguns pontos do corpo que tiram a carga emocional atrelada a histórias, a crenças, a pensamentos que estão fazendo com que a gente não alcance aquilo que a gente quer. Vamos lá, então, ponto do karatê. Pessoal, a gente vai tocar alguns pontos, vai repetindo. Você pode fazer com a gente
Para você fazer com a gente, basta que você pense alguma sensação física que você quer deixar, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no braço, um frio no estômago. Pensa na emoção, no que uma emoção causa, ou então uma emoção que está te atrapalhando nesse momento, talvez uma ansiedade, talvez algum tipo de medo, ou qualquer crença que você queira trabalhar, uma crença financeira o mundo é escasso, não existe dinheiro para todo mundo, ou eu não posso assumir uma dívida que eu não consiga pagar. Todas essas crenças você pode trabalhar também nesse momento. Basta você anotar no papel e prestar atenção aqui na gente. Anota e esquece. Deixa para lá, só presta atenção e faz junto aqui com a gente. Beleza? Repetindo os pontos que eu vou tocar aqui. Vamos lá, Rosângela. Então, ponto do karatê. Mesmo que eu tenha medo de assumir uma dívida e não conseguir pagar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma palpitação no peito, ela ainda tá aí, né? Tá. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo de não ter dinheiro, eu me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu não tenho nada de empreendedora. Cima da sobrancelha. Eu estou sem condições financeiras. E isso me limita de fazer o que eu quero. Do lado do olho. Eu quero ser um hipnoterapeuta de sucesso. Mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Embaixo do olho. Eu me travo. Embaixo do nariz. Eu tenho medo de assumir uma dívida e não conseguir pagar. Embaixo da boca. Eu não ouso ir muito além. Mas ao mesmo tempo, quando eu busco uma forma de ganhar esse dinheiro, a minha mente fala. Se não é isso que você realmente quer fazer, por que você vai? Embaixo da axila. Eu não ouso ir muito além. Isso. Respira fundo. Como que você está se sentindo? Veio algum pensamento, algum sentimento? Como é que tá a palpitação no peito? Ela tá assim, como se estivesse lá no fundinho para ir embora. Mas ainda tem lá no fundinho. De 0 a 10, você daria quanto? Sendo 0, nada, e 10 tá pulando na garganta. Não, uns 3. Tava 10. Agora tá uns 3. Tá. O sentimento de que eu não sou capaz de pagar, de fazer o curso, como é que tá? Uns 5. 5. Veio alguma memória de alguma memória? Ó, não importa se faz sentido. Se veio, ela é importante. Veio alguma lembrança de criança, alguma lembrança do passado, alguma situação específica? Veio o quê? Assim, veio a imagem quando meu pai limitava as coisas que a gente tinha que consumir. O que ele fazia? Por exemplo, se ele comprava naquela época, era bengala, né? Que tinha, era bengaló. Então, ele cortava, assim, então cada um só podia pegar 1, 2 pedaços. Bengala? Bengala, na verdade hoje é baguete, mas a gente era bengala. O pão. Ele comprava então o pão bengala. E ele cortava assim, ó, os pedacinhos e só podia comer 2. Certo. Veio mais alguma coisa? Não, tudo relacionado a isso mesmo, a consumir as coisas de casa, porque eram 4 filhos, quatro filhos.
Então, existia uma regra, sabe? Era muito limitado. E isso é uma coisa que veio muito forte agora. Eu já nem fazia tanta lembrança disso, mas veio muito forte agora. E aí também É junto interessante, né? vem essa ânsia de vômito também. Ânsia de vômito. Essa ânsia de vômito tá em quanto? Então, chegou agora em 6. Ó, olha só como é interessante, pessoal. O que que acontece? À medida que a gente começa a tocar os pontos e vai liberando essa energia emocional que está atrelada a um pensamento, a algo que a gente quer e não consegue, a uma afirmação que a gente faz, a nossa mente começa a liberar, a encontrar, a buscar a origem, cada vez camadas mais profundas, que são a origem dessa questão, dessa nossa forma de atuar. Se a gente fica no superficial, se a gente não limpa todas as emoções, acaba voltando esse padrão emocional. Porque o que acontece? A teia ela precisa ser desformada. Inclusive, é o que a hipnose faz. A hipnose vai lá na origem, volta. A diferença é que a EFT vai de trás para frente, a hipnose vai de frente para trás. Né? A gente vai do primeiro fato e vai subindo, enquanto na FT a gente vai do último fato e vai descendo. E isso vai mostrando como, à medida que a gente vai limpando e vai tirando essas sensações, a nossa mente é como se a gente tirasse uma venda e a gente comece a observar as possibilidades que a gente antes não conseguia ver. Então, é muito comum, depois de uma sessão como essa, você começar a receber oportunidades que você não recebia, achar dinheiro onde não achava, você começa a mudar a fisionomia, acontece um monte de coisas, por quê? Porque esse peso, essa carga emocional que você carrega e que não foi processada, ela vai sendo desfeita. E aí você começa a enxergar coisas que antes você não via. Parece óbvio depois que você faz a limpeza, mas antes você não conseguia enxergar. E esse é o poder das emoções. Vamos fazer mais uma? Massa. Ponto do karatê. Mesmo que eu sinta essa palpitação, Mesmo que eu sinta essa palpitação, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ânsia de vômito, Mesmo que eu sinta essa ânsia de vômito, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que minha vida Mesmo que a minha vida tenha sido limitada pelo meu pai, tenha sido limitada pelo meu pai, eu me amo e me aceito me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu sinto que eu não sou capaz de fazer o curso. Eu sinto que eu não sou capaz de fazer o curso. Embaixo, na sobrancelha. A minha vida sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim. O dinheiro sempre limitou o que eu podia fazer. O dinheiro sempre limitou o que eu podia fazer. Do lado do olho. Eu me lembro do meu pai Eu me lembro do meu pai limitando as coisas que a gente podia consumir. limitando as coisas que a gente poderia consumir. Embaixo do olho. Ele comprava aquele pão bengala. Ele comprava aquele pão bengala E cortava os pedaços. e cortava os pedaços. E a gente podia comer só 2. E a gente podia comer só 2. Embaixo do nariz. Eu entendo meu pai. Eu entendo meu pai. Éramos 4 irmãos. Éramos 4 irmãos. Embaixo da boca. Então tinha uma regra. Então tinha uma regra Muito limitada do que a gente podia comer. muito limitada do que a gente podia comer. Clavícula. Eu sinto uma ânsia de vômito. Eu sinto uma ânsia de vômito. Embaixo da axila. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Eu não mereço ter esse curso. Eu não mereço ter esse curso. Faz sentido essa afirmação? Não. Não. Quanto de verdade você sente dela? Zero de verdade.
Que bom, então. Era um teste mesmo para você. Vamos lá. Pode parar. Respira fundo. Como você está se sentindo? Nossa, melhorou. Melhorou? Nossa, Como você está se melhorou. sentindo? Agora bem, porque eu tava ruim. É? E como é que tá a ânsia de vômito? Tá 26? Como é que tá agora? Não, quando eu comecei tava em 10. É. Agora ela zerou. Zerou? Que Voltou bom. normal. E a palpitação? Zerou. Zerou também? Que bom. Sim. Por que eu sempre pergunto dessa questão física? Porque toda emoção gera no corpo físico uma reação física. Então, toda vez que zera a sensação física é porque aquela emoção específica que causava essa questão física, ela se dissipou também. É bem mais fácil para a gente acompanhar, porque o físico é muito mais fácil de sentir, né? A gente está mais acostumado. Veio mais alguma lembrança, mais alguma coisa? Não. Zerou tudo. Ótimo. Bom, então eu vou fazer uma rodada rápida, só para a gente agora reforçar o positivo, tá? Tá. Vamos lá, ponto do karatê. Mesmo que Mesmo que eu seja capaz eu seja capaz de realizar de realizar aquilo que eu me determinar a fazer, aquilo que eu me determinar a fazer, eu me amo eu me amo e me aceito e me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Mesmo que Mesmo que eu entenda eu entenda que o meu pai fez o melhor que ele podia, que meu pai fez o melhor que ele podia, eu me amo eu me amo e me aceito e me aceito profundo e completamente. profundo e completamente. Mesmo que eu mesmo que eu Mesmo que acredite acredita, mesmo que acredite, ser capaz de realizar os meus sonhos, de realizar os meus sonhos, eu me perdoo eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. e me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu percebo Eu percebo que eu me permiti durante muito tempo que eu me permiti durante muito tempo viver as limitações da minha infância. viver as limitações da minha infância. Sobrancelha. Mas agora eu entendo Mas agora eu entendo que existe abundância à minha volta que existe abundância em minha volta e que eu posso ser próspero. e que eu posso ser próspero. Quanto de verdade você sente nessa afirmação? 10. Fica do lado do olho. Eu me sinto capaz Eu me sinto capaz de conquistar os meus objetivos. de conquistar os meus objetivos. Embaixo do olho. Eu me perdoo Eu me perdoo e me liberto e me liberto da culpa da culpa e do arrependimento e do arrependimento por todas as decisões que eu tomei por todas as decisões que eu tomei e que não me levaram para onde eu queria. que não me levaram para onde eu queria. Embaixo do nariz. Eu me sinto capaz Eu me sinto capaz de aprender de aprender o que for preciso o que for preciso para alcançar os meus objetivos. para alcançar os meus objetivos. Embaixo da boca. Eu conquisto Eu conquisto as coisas com facilidade. as coisas com facilidade. Gravículo. Um mundo de abundância se manifesta na minha vida. Um mundo de abundância se manifesta em minha vida. Embaixo da axila. Sinto muito. Sinto muito, Eu te amo. eu te amo, Me perdoe. me perdoe
Sou grato. Sou grata. Ótimo. Como é que você está se sentindo? Ótima. Que bom. Maravilhosamente maravilhosa. Próximo passo? Nossa, expandir, né? Olhar Bom. sem medo. Isso. Começa a pensar em forma, como é que você pode fazer para poder fazer a sua inscrição, formas de fazer a sua Sim. inscrição e principalmente já pensando o próximo passo, já prospectando clientes para quando você estiver formado. Tudo bem? Que coisa boa, Marta. Que bom que a dor de cabeça passou. Show de bola? Sim, Cirlei. Eu fiz o Ho'oponopono no final para liberar essa carga emocional junto com a EFT. Fica super poderosa essa técnica. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Gratidão a todos vocês. Gratidão, A gente se vê. Fagner.